eminência parda, o Golbery Couto e Silva, que era o ministro-chefe da Casa Civil nos governos Geisel e Figueiredo. Então a lógica era de segurança nacional e também de desenvolvimento. Seguindo esses objetivos, nós temos a estratégia de integração econômica dessas regiões aqui, moçada. Amazônia e Centro-Oeste. Você percebeu, não é? Lógica de segurança, segurança nacional, segurança e desenvolvimento. Esta era a ótica dos governos militares. Perseguindo esse objetivo, nós temos uma política de colonização que vai se voltar para a Amazônia Legal. Vai atingir, então, a Amazônia e Centro-Oeste do Brasil. E esses projetos de colonização, pessoal, vão atrair o capital privado. Olha só, nós temos a participação do capital estatal, o capital nacional, e temos também a participação do capital particular, o capital privado, tanto o capital privado nacional quanto o capital privado estrangeiro, com programas de desenvolvimento regional. Entre eles podemos mencionar o PIN, que eu já falei, o Plano de Integração Nacional, o ProTerra, o Polo Amazônia, o Polo Centro, o Polo Noroeste voltado para a região da Amazônia Legal. Percebeu que uma série de programas de desenvolvimento regional foram estabelecidos em Mato Grosso. Durante que período mesmo? Durante o final do governo militar, pessoal. Durante a década de 70 e a década de 80 em Mato Grosso. Olha só as características básicas desses programas. Na teoria, pessoal, era promover a reforma agrária, com aspas bem grande, hein, pessoal? Uma reforma agrária, o famoso Miguel. O me engana que eu gosto era para dizer que o governo estava preocupado com essa questão do acesso à terra. Só que na real mesmo, na prática, era uma vigorosa política agrícola que fazia parte da agenda de governo. Era a criação de novas fronteiras agrícolas no Brasil. Olha só, a prática está aqui para você. Expansão da fronteira econômica brasileira. É por essa razão que o governo federal vai conceder uma série de incentivos fiscais e financeiros para o estabelecimento desses projetos capitalistas em Mato Grosso, gente. O governo federal cria estratégias para atrair investimentos privados nessa região. De que maneira? Baixando a cobrança de impostos, determinando o preço dessas terras, preço bastante irrisório se comparado a terras em outras regiões brasileiras, como a região sul, por exemplo. Então nós temos aqui a luta do governo nesse contexto histórico é de promover uma desmobilização da luta pela reforma agrária. Então, gente, olha só, o problema fundiário, que já era um problema crítico no Brasil desde meados do século passado, quando nós tivemos ali a formação das ligas camponesas, sob o comando do Francisco Julião, já levantando a bandeira da reforma agrária. Olha, esses movimentos sociais pela terra, eles crescem ao longo do período militar, mesmo com toda a censura, com toda a repressão, nós temos uma galera que clama pelo acesso à terra. E esses projetos federais aqui vão vender a ideia de que não, há terra para todos, né? Existe terra realmente. Mato Grosso é um Eldorado, um território imenso que pode ser ocupado, que vai garantir o acesso à terra. Na verdade, isso aí era só o canto da sereia, né, para atrair mão de obra barata, porque o que nós tivemos foi a consolidação
dos latifúndios, a concentração fundiária neste território. Então o governo queria desmobilizar a luta pelo acesso à terra por parte dos menos favorecidos. Promover então o controle das tensões sociais no campo e estabelecer também trabalhadores rurais para esses projetos de colonização implementados na Amazônia Legal brasileira, tanto em projetos oficiais quanto em projetos particulares. E olha só os desdobramentos, as consequências importantes desse processo. Nós tivemos ali projetos oficiais que promoveram o surgimento de novas áreas de desbravamento em Mato Grosso. E tivemos também a participação de várias colonizadoras particulares. Nós podemos citar, por exemplo, a Indeco, a companhia. Olha só a participação deste ilustre cidadão, Ariosto da Riva, que promoveu a colonização de vários territórios. Inclusive, olha só, podemos mencionar, Alta Floresta surge desse processo de colonização. Temos aí a ação de cooperativas agropecuárias também nessa região, a atração de uma clientela capitalizada proveniente da região sul do Brasil, pessoal. Vem então um contingente de novos habitantes, né? Uma pequena parte, evidentemente, mas uma pequena parte desses migrantes eram capitalizados. Ou seja, já tinham um certo patrimônio financeiro e vão comprar terras a rodo aqui em Mato Grosso, porque a oferta era abundante e o preço era bem mais baixo se comparado à região sul do Brasil. Temos o predomínio da grande propriedade, essa aqui é uma consequência lógica, você já sacou, você já percebeu que uma das principais consequências do processo recente de colonização de Mato Grosso foi o predomínio dos latifúndios, as grandes propriedades de terra, e a expropriação e migração para outras áreas dos trabalhadores pobres. Perfeito? Nesses projetos oficiais e também nos projetos particulares. Olha as consequências da colonização, pessoal. O surgimento de uma série de cidades planejadas em Mato Grosso. Nós podemos mencionar, entre outras, a já citada Alta Floresta, Sorriso, Sinop, Comisa, Brasnorte e outras tantas cidades que surgiram em Mato Grosso ao longo das décadas de 1970 e 1980, principalmente. A atração de novos moradores para o território de Mato Grosso, esses novos moradores que vieram através de uma intensa campanha de propaganda que visava atrair esses contingentes migratórios, principalmente na região sul do Brasil. Então os colonizadores vão usar da mídia, vão usar o rádio, vão usar jornais, revistas, vão usar a televisão para atrair esses novos moradores de Mato Grosso. E é claro que, como uma consequência do processo de colonização recente, nós tivemos um adensamento populacional em Mato Grosso, um crescimento da população, além dos inúmeros conflitos pela posse da terra com os povos indígenas, além das agressões ao meio ambiente, do processo de concentração fundiária, dos conflitos sociais no campo. Olha só, outra consequência importante desse processo de colonização foi o aumento dos conflitos fundiários. Não é à toa, pessoal, que o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o nosso bom e velho MST, o MST surgiu em 1984, ou seja, no ocaso do período militar, justamente porque esta política de colonização que nós acabamos de dizer
não implementou a reforma agrária. A reforma agrária no Brasil é um caso sério, pessoal, é um caso seríssimo. Então, aumento dos conflitos sociais no campo, surgimento do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, a ação da pastoral da terra também nós tivemos nesse contexto histórico. Olha outro importante desdobramento dessa colonização, que foi o choque cultural entre os cuiabanos, né, a população que já estava estabelecida em Mato Grosso, com os migrantes estes que eram chamados de paus rodados. Paus rodados era o termo pejorativo pelo qual o pessoal aqui da Baixada Cuiabana chamava os migrantes, sobretudo os sulistas, perfeito? Então há um choque cultural, há sim uma questão do choque em relação à identidade, porque esses novos moradores que para cá vieram, como por exemplo os sulistas e os nordestinos, eles traziam a sua bagagem cultural, a sua identidade cultural. Não é à toa que se formaram centros de tradição gaúcha, os famosos CTGs aqui em Mato Grosso, centros de tradição nordestina também. Então aí há até uma preocupação por parte de alguns setores das elites mato-grossenses, uma perda desse prestígio, de certa maneira, desse prestígio ali cultural e político também, não é? Surgem movimentos aí em defesa da identidade cultural cuiabana, o chamado muxirum cuiabano, surge ali naquele contexto dos anos 80 ali, aquela galera toda que passava a defender a identidade cultural mato-grossense. Por isso que eu trouxe aqui Comadre Inhara, né, personagem do icônico, do mito Lio Arruda, que foi um grande comediante cuiabano dos anos 80 e 90, com seus personagens que eram tipicamente cuiabanos, com aquele linguajar característico dos ribeirinhos aqui de Cuiabá. Então o choque cultural também é uma consequência aí do processo de colonização entre os cuiabanos de pé rachado, não é? Cuiabanos de Chapecruz e os pau-rodados, que eram aqueles que vinham de fora. Não aguento mais ser chamado de pau-rodado, não aguento mais ser chamado de pau-rodado. Então os paus-rodados eram os migrantes que vinham, sobretudo da região sul, nesses projetos de colonização. Olha só o que o tio Ed traz para você, para a gente consolidar ainda mais o conhecimento, pessoal. 2 mapas do território do estado de Mato Grosso. Olha só, esse primeiro mostra a distribuição espacial dos projetos particulares de colonização implantados nas décadas de 1970 e 1980 em Mato Grosso. Olha só, esses triângulos brancos representam aí os projetos particulares, projetos de colonizadoras privadas em território mato-grossense. Uma série deles, né? E outro importante aspecto que o mapa também traz, pessoal, são esses eixos rodoviários que foram construídos aí neste contexto histórico para facilitar o deslocamento desses contingentes migratórios que vinham para Mato Grosso. Olha só, temos a BR-163, olha só a BR-163, importante para a ocupação de áreas como Sinop, Matupá. Nós temos a BR-364 também, a Cuiabá-Porto Velho, também importante nesse processo, a BR-070, não é? Todos esses eixos rodoviários contribuíram para o assentamento desses contingentes populacionais neste contexto histórico. Este outro mapa, por sua vez, camaradas, mostra as áreas de jurisdição da União e do Estado pelos decretos-leis o Decreto-Lei 1164, de
71 e o decreto 1414 de 1975. Olha só. Pessoal, aqui estão os territórios, as áreas de jurisdição da União e do Estado de Mato Grosso. Olha só, essa porção aqui em verde é a área de jurisdição da União. E esta outra área aqui que está mais escura representa a jurisdição do Estado de Mato Grosso. Você pode perceber que a maior parte das terras mato-grossenses representavam áreas sob a jurisdição do governo federal. Isto é, jurisdição da União. Isso é muito importante neste contexto para a compreensão da colonização das terras mato-grossenses. Outra importante característica deste processo é relacionada à atuação dos movimentos sociais rurais em Mato Grosso, gente. Por que nós temos o aumento das tensões sociais no campo? Por causa dessa exclusão da maior parte da população que não vai ter acesso a essa propriedade da terra. Vai se tornar trabalhadores, mão de obra barata. Então, quem são eles? Quem são eles? Eles são vítimas da expansão capitalista. Vamos nomeá-los: colonos, poceiros, grileiros e indígenas. Toda esta galera vai ficar à margem desse processo de colonização. Afinal de contas, tivemos violentas lutas no campo. Então a tensão social e o conflito pela posse da terra foram uma característica constante. E aí, como eu já disse para vocês, surge o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. E nós temos também a atuação da Comissão Pastoral da Terra e a montagem de acampamentos desses sem terra à margem dessas rodovias. Essas rodovias que a gente mencionou agora há pouco, BR-163, BR-364, BR-070, e a invasão de propriedades improdutivas. O MST promovendo, então, invasões dessas propriedades como forma de chamar a atenção do governo e também chamar a atenção da opinião pública para o problema relacionado com a reforma agrária. Então nós temos aqui a ação de grupos de sem terra e também, mais recentemente, a atuação de grupos de sem teto aqui em Mato Grosso. Então mostrando mais uma vez que essa expansão da fronteira agrícola que deu uma nova fisionomia econômica para Mato Grosso, que consolidou o agronegócio, que é a principal atividade econômica do estado. Não podemos esquecer que é um processo também caracterizado por conflitos sociais pela terra, pessoal, onde os mais fortes, os grandes latifundiários, vão oprimindo aqueles desfavorecidos. No caso aí, os colonos, poceiros, grileiros e indígenas, vítimas desse processo de expansão do agronegócio. Você precisa ficar ligado, hein? Esse pode ser um tema para a prova que você está se preparando. Pode ser uma potencial questão de concurso. Consequências desse processo de colonização recente em Mato Grosso, que gerou uma série de lutas pela posse da terra, os inúmeros conflitos agrícolas em terras mato-grossenses. Vamos então, pessoal, vamos agora para a prática. Já tivemos a teoria, vamos então agora resolver uma bateria de questões sobre essa temática. Olha só, observe a figura abaixo. Este aqui é o mural da libertação, o reino e o antirreino, na igreja do Morro de Areia, em Santa Terezinha, interior de Mato Grosso. Olha só, você pode perceber aqui, ó, o Cristo, um Cristo já
um Cristo diferente do convencional, não é mesmo? Defendendo aqui os trabalhadores rurais diante do avanço do antirreino. O antirreino representado aí pela grande propriedade, pelo latifúndio, pelo avanço do agronegócio. Maravilha, observamos a figura, então vamos olhar agora para o enunciado da questão. Essa pintura mural registra a visão da Igreja Católica acerca das relações entre empresas, projetos agropecuários, poceiros e indígenas no Nordeste de Mato Grosso durante o período militar. Sobre essas relações, assinale a afirmativa correta. Olha só, gente, uma questão exatamente que fala sobre as tensões sociais, fruto desse processo de colonização recente em terras mato-grossenses. Você viu lá a igreja defendendo os chamados oprimidos. Olha só, a opção pelos pobres, por parte aí da Comissão Pastoral da Terra, defendendo então colonos, grileiros, indígenas, poceiros, contra as empresas e projetos agropecuários. Vamos lá então para as alternativas. Alternativa A. O Estado ditatorial brasileiro promoveu a reocupação de áreas no interior de Mato Grosso, apesar da presença de índios e poceiros, o que provocou conflitos. Olha só, gente, a primeira alternativa fala que o governo militar promoveu, então, essa ocupação de áreas visando a colonização das terras mato-grossenses, áreas que eram chamadas pelo governo de espaços vazios, mas que já apresentavam a presença de inúmeros indígenas e também já registravam a presença de poceiros. Então isso acaba gerando uma série de conflitos violentos pela posse da terra. Verdade, né, pessoal? Tá correta essa afirmação. Alternativa B. As relações entre as empresas agropecuárias e a população pré-existente nas áreas interioranas do Mato Grosso foram sempre cordatas e pacíficas. Gente, aquela imagem que a gente viu, que a gente analisou, já deixa bem claro quais foram as relações que pautaram a atuação das grandes empresas de colonização em relação às populações que já estavam estabelecidas no território antes disso. Relação marcada pela violência, pela opressão. Então tá errada a letra B, vamos excluir a letra B. Letra C diz que o estabelecimento das empresas agropecuárias em Mato Grosso durante os governos militares se deu em áreas vazias, portanto, sem nenhum conflito. Mentira! Pessoal, para com isso. Essas áreas não eram vazias, essas áreas já estavam ocupadas por populações pré-existentes. Então gerou uma série de conflitos pela posse da terra. Vamos excluir mais uma, letra C. Letra D, o Estado Militar Brasileiro demarcou todas as terras indígenas e indenizou os poceiros antes da chegada das empresas agropecuárias ao interior do Mato Grosso. Ah, que mentira, hein? Que lorota boa. Claro que não, galera. Claro que não. Fruto disso foram os conflitos nessa região. E letra E... Opa, não tem letra E, né? Só vai até letra D. Então a alternativa correta é a letra A. Pronto. Vamos para a próxima questão aí, moçada. Nos anos 1970, durante o regime militar, o estado do Mato Grosso foi foco de vários programas federais de estímulos econômicos setoriais e de integração nacional, dentre os quais havia olha só, gente, questão que aborda o processo de colonização de Mato Grosso durante o governo militar, com destaque para as décadas de 1970 e 1980, dentro daquela lógica de segurança nacional e de desenvolvimento econômico, promovendo a integração dessas áreas importantes, a Amazônia e Mato Grosso. Vamos lá conferir as alternativas? Letra A, Calha Norte
e o Grande Carajás, que propiciaram a ocupação militar e econômica das fronteiras amazônicas, com efeitos sobre o estado de Mato Grosso como um todo. A alternativa B diz que é o programa Proíndio e o Programa Nacional de Pesca, que integraram as populações indígenas e ribeirinhas do estado no esforço para o desenvolvimento regional integrado. Foi isso que aconteceu, gente? A grande preocupação era a integração dos povos indígenas? Vamos para a letra C. Plano de reforma agrária e a marcha para o oeste que impulsionaram a exploração econômica do estado de Mato Grosso, tendo como base a pequena, vamos sublinhar aqui, pequena propriedade. É isso aí mesmo? Será? Letra D, moçada. Prominério e Programa Nuclear Brasileiro. Eu vou até sublinhar aqui, ó. Programa Nuclear Brasileiro, que alavancaram a mineração na área norte do estado, onde concentravam-se grandes reservas de urânio, carvão e bauxita. Nossa, agora sim exagerou, não é? E letra E, finalmente, nós temos aqui Proálcool e Programa Nacional de Papel e Celulose, parte do projeto Polo Centro-Oeste, o Polo Centro, que estimularam, respectivamente, a cultura de cana-de-açúcar e projetos de reflorestamento no sul do estado de Mato Grosso, produção de papel e celulose. Aí, beleza, são projetos implementados em Mato Grosso nesse contexto dos governos militares. Lembra que teve 1973 a primeira crise do petróleo, o primeiro choque do petróleo que atingiu diretamente aquele processo de crescimento econômico do Brasil, conhecido como milagre brasileiro, quando a economia do nosso país crescia cerca de 10% ao ano. Não é brincadeira não, crescimento vertiginoso de nossa economia, sustentado pela atração de capitais estrangeiros. Porém, o primeiro choque do petróleo, 1973, atingiu em cheio a nossa economia, derrubando completamente aquele gigante de pés de barro que era a economia brasileira. Por essa razão, o governo militar incentiva a produção de álcool como combustível para solucionar esse problema gerado pela crise do petróleo. Então, Proálcool é desse contexto, assim como o Programa Nacional de Papel e Celulose, que fazia parte do Polo Centro, projeto de colonização que visava dinamizar as atividades econômicas da região centro-oeste, com destaque para Mato Grosso. Portanto, a alternativa correta, letra E. Próxima questão, questão legal que tem a ver com aquele mapinha que nós mostramos agora há pouco, onde tínhamos as áreas sob jurisdição da União e as áreas sob jurisdição do estado de Mato Grosso. Leia atentamente o artigo 1º do Decreto-Lei número 1164, de 1º de abril de 1971. Parece que os caras assim fazem as coisas pensadas, né? Esse decreto, olha a data desse decreto, pessoal. Justamente no dia 1º de abril, né? Será que foi coincidência? Eu acho que não. São declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais na região da Amazônia Legal, definida no artigo 2º da Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966, as terras devolutas, situadas na faixa de 100 quilômetros de largura em cada lado do eixo das seguintes rodovias já construídas
em construção ou projeto. Então, o decreto 1164, lá de 71, falava então sobre essas áreas de segurança nacional, áreas sob jurisdição da União. Com base nessas informações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá então. Esse decreto-lei não teve qualquer impacto sobre o estado de Mato Grosso. Como assim, cara pálida? Se é um projeto de colonização que mostra a preocupação da União em relação à segurança e ao desenvolvimento econômico dessas áreas, como é que não teve nenhum impacto? Claro que essa afirmação é incorreta, ela é falsa. Vamos assinalar aqui. Falso. Segunda afirmação. Esse decreto-lei transferiu para a competência da União parte significativa das terras devolutas do território mato-grossense. Claro que sim. Eu mostrei para os senhores aqui no mapa que a União ficou com praticamente 60% do território mato-grossense que estava diretamente sob sua jurisdição. Então a União assumiu para si o controle dessas terras devolutas por uma questão de segurança, como eles afirmavam, não é? Como os tecnocratas do governo militar assim afirmavam. Próxima. A elite política mato-grossense contestou tal medida, evitando perder a competência sobre as referidas terras devolutas. Gente, vamos lembrar o contexto histórico que vivíamos? Qual é o contexto? Governos militares. E é o auge da repressão, hein? 71 corresponde ao governo de que presidente mesmo? Presidente Médici, que é o auge da repressão. O período chamado de Anos de Chumbo no Brasil. Então, falso, claro que a elite política mato-grossense ficou pianinho nesse processo, não é? Vai bater de frente? Cê é louco, cachoeira? Claro que não, né? Próximo aqui. Nessas terras devolutas em Mato Grosso, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, aprovou dezenas de projetos de colonização. Ah, verdade essa afirmação. Verdadeiro. Pode assinalar aí V. Muito bem, vamos lá. Assinale a sequência correta. Já até deu um spoiler ali com a sequência correta. Tá aqui, né? É falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então tá aqui. Falso, verdadeiro, letra B. Letra B. Próxima questão, gente, olha só, uma questão bem recente para nós aqui, ó. A gente tá atualizado, tá antenado com o que está sendo cobrado nos principais concursos aqui em Mato Grosso. Por isso que esse nosso curso de preparação de História de Mato Grosso visa deixar você muito competitivo, sem dúvida alguma, se você se preparar com a gente, se você fizer as baterias de questões, elaborar os seus resumos, estudar o nosso material, sem dúvida alguma você vai ficar competitivo e vai ter um grande desempenho. Questão que caiu no concurso da Politec. O estado de Mato Grosso, apesar de iniciar um processo de ocupação mais efetiva de seu território no século XVIII, teve um desenvolvimento econômico mais pungente somente a partir de 1970. Isso se deve especialmente, então olha só, pessoal, ele está falando, esse cara aqui está falando sobre o processo de colonização recente das terras mato-grossenses, isto é, sobre o processo de colonização implementado durante o regime militar. Anos 70. Isso aconteceu por quê, pessoal? Vamos conferir? A alternativa A. Ao fato de a maioria da população residir em áreas rurais, local onde se encontra a maior oferta de empregos no estado. Essa foi a razão principal
para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso a partir dos anos 70? Letra B, ao processo de industrialização que se consolidou a partir do plano de metas no governo de Juscelino Kubitschek com a implantação do Distrito Industrial de Cuiabá. Foi essa a principal razão do desenvolvimento econômico de Mato Grosso a partir dos anos 70? Foi isso que nós estudamos na aula de hoje? Acho que não, né? Vamos ver a próxima aqui, moçada. A concentração das atividades econômicas no extrativismo mineral e vegetal e a instalação da indústria moveleira. Alternativa D, ao processo de ocupação da fronteira agrícola mato-grossense, cujo modelo se assenta na produção agropecuária voltada principalmente à exportação de commodities. Olha só essa questão aí que aborda o aspecto relacionado com a colonização recente de Mato Grosso, já trazendo para o contexto atual, trazendo então tópicos relativos às características atuais da economia mato-grossense, com o desenvolvimento do agronegócio, com a exportação das commodities. Aí, pessoal, tá verdade. Letra D é a alternativa correta. Essa é a alternativa que melhor explica essa fisionomia econômica de Mato Grosso atualmente, caracterizado pelo predomínio do chamado agronegócio. Olha só, tópicos de atualidade, economia de Mato Grosso nos dias atuais. Maravilha, então, moçada, terminamos a aula de hoje. Uma aula muito intensa, com um tema que é denso, complexo, mas que é recorrente nos concursos. Então não custa dar uma revisadinha nesse material, porque eu tenho certeza, pode escrever embaixo, pode me cobrar depois, vai cair uma questão relacionada com este conteúdo estudado na aula de hoje. Portanto, revisar nunca é demais, porque afinal de contas você está procurando gabaritar as questões de história de Mato Grosso na sua prova. Então fique esperto, malandro. Um dia todo esse estudo duro valerá a pena. Tenha isso em mente, que a sua dedicação, que o seu empreendedorismo nos estudos, as horas que você gasta assistindo videoaulas, fazendo roteiros de estudo, fazendo resumos, mapas conceituais, baterias de questões, tudo isso tem uma motivação muito forte e tudo isso vai dar um resultado muito positivo, que é a sua aprovação. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Até mais. Clique like.